E aí, turma? Tá chovendo, eu espero que o ruído da chuva não atrapalhe essa aula. Nós vamos para a aula agora de RH. E vocês lembram que na aula passada, pelo Meet, a gente estava falando sobre a teoria das necessidades do Maslow, né? Que é uma teoria importante para a gente compreender dentro da gestão de pessoas, para a gente poder sacar como é que a gente pode motivar o funcionário ou o que leva o funcionário a fazer algumas coisas, né, no ambiente de trabalho, o que é que leva ele a se esforçar, o que é que leva ele a desistir, o que é que leva ele a buscar, a se alinhar ou não com os interesses da empresa, porque na função de administrador a gente precisa comandar pessoas, né? Vocês sabem que lá, das 4 funções da administração, o D é dirigir, pressupõe liderar, você tem que lidar com gente, você tem que fazer as pessoas trabalhar em prol dos seus objetivos se você estiver gerenciando ela, você estiver acima dessas pessoas, né? Numa função hierárquica. E aí, o administrador, principalmente o gestor de pessoas, ele tem que saber lidar com motivação, ele tem que saber motivar as pessoas e saber qual é o caminho que ele tem que percorrer para promover essa motivação entre os funcionários. Aí a gente falou sobre a teoria das necessidades do Maslow, que ele faz assim uma síntese do que é que pode levar as pessoas a se motivarem, baseado em alguns critérios bem mais até biológicos, né, do ser humano, porque ele traz primeiro as necessidades fisiológicas, né? O ser humano se move para satisfazer necessidades fisiológicas. Uma vez satisfeitas, ele vai satisfazer necessidades de segurança. Uma vez satisfeitas as necessidades de segurança, ele vai atrás das necessidades sociais. Depois das necessidades sociais, a gente tem as necessidades de estima. E no topo da pirâmide, a gente tem as necessidades de autorrealização. Bem, só que o Maslow, ele está sendo bem simplista, né? Funciona, a teoria ela é válida? Com certeza ela é válida. Ela faz muito sentido e a gente se move baseado muito nas coisas da teoria da hierarquia das necessidades de Maslow. Mas existem alguns fatores, né? A nossa vida social ela é muito mais complexa do que simplesmente satisfazer necessidades fisiológicas e de segurança. Então, às vezes, você está ali no meio de um processo para satisfazer uma necessidade social, mas você pode já estar satisfazendo uma necessidade de autorrealização. Você pode, sem precisar passar necessariamente pela necessidade de estima, né? Você pode estar buscando cumprir uma necessidade de segurança e ao mesmo tempo estar satisfazendo a necessidade de estima, sem necessariamente ter a ver com necessidades sociais. Nossa, tá muito prolixo não, tá muito cacofônico eu falar em necessidade, necessariamente necessidade. Então, por conta dessa dinâmica, né, do que move as pessoas para satisfazer suas necessidades, o Montana e o Charnoff, e aí eu quero que vocês vá para o livro na página 35, Montana e Charnoff, que são 2 autores, falam do processo motivacional, né? Dentro do ambiente da empresa, as pessoas se motivam. Eu não sei se é isso que fala dos fatores internos e externos, mas deixa eu ver o que é que ele fala aqui. A motivação é o processo de estimular o indivíduo para ele agir de modo a realizar um objetivo desejado. Existem muitas teorias da motivação. Uma das mais antigas é a teoria tradicional, baseada na suposição de que o dinheiro é o principal motivador. Certo. Os referidos autores caracterizam o processo motivacional em 3 fases distintas e complementares: direção, intensidade e tempo. Mas deixa eu ver aqui uma coisinha. Queria saber se ele fala aqui da teoria dos fatores internos e externos da motivação.
Peraí. Tá aqui. Ah, a gente já falou isso na aula passada. Beleza. Que é do Montana e Charnov. Do Chiavenato. O Chiavenato fala que nós nos motivamos por fatores internos e externos. Os internos são aqueles que a gente traz com a gente, que fazem parte da nossa personalidade, né, que nos moldam a ser uma pessoa que vai buscar isso, aquilo outro, que vai ser esforçado no trabalho para cumprir com as demandas da empresa por causa de características pessoais, né? Mas, ao mesmo tempo, essa pessoa, independente dela ser uma pessoa motivada ou não, ela pode sofrer influência de fatores externos que vão provocar essa motivação nela, né? Que aí é a parte da empresa, tá? Mas voltando para o Montana e Charnov, ele diz que eles caracterizam o processo motivacional para a gente motivar alguém, né, na empresa, depende de 3 fases distintas. A primeira delas é a direção. Trata-se do objetivo do comportamento motivado. Você vai promover a motivação na galera para quê? Geralmente a empresa tem uma meta. Posso citar aqui como exemplo, é muito comum nas lojas, né, lojas grandes que tem muitos vendedores e que a gente entra, essas lojas shopping, né, tipo loja de roupa, é muito comum na C&A, na Renner, na loja Marisa. Você entra lá na Riachuelo, por exemplo, você entra lá na loja e você escuta, às vezes, o locutor lá da loja falar assim: fulano, vamos bater a meta de vendas hoje de calçados, né? Aí você só escuta essa história da meta porque ela é um aviso para os funcionários. Mas internamente já houveram uma reunião anterior e falava: o funcionário, o vendedor que bater a meta vai receber uma bonificação de tanto no salário, de 10% no salário, né? Aí nós estamos partindo da teoria tradicional que o Montana e Charnov já denuncia, né? Denuncia assim que antigamente a única motivação que o ser humano tinha era o dinheiro. O próprio Taylor, lá na teoria das tarefas, dizia que a única motivação do ser humano é o dinheiro. Se você quer vender, se você quer produzir mais, você tem que oferecer mais dinheiro. Mas essa direção que eu estou falando é o objetivo. A loja precisa se desfazer dos calçados. Ela está interessada em comprar uma coleção nova, mas ela tem que se desfazer daqueles calçados ali para ela não ter prejuízo. Aí ela fala, vamos supor que ela reduz o preço e fala assim: vocês têm que vender, bater a meta de vendas de calçados, e provoca um estímulo na galera, que nesse caso eu estou supondo que é o dinheiro. Aí nós estamos falando de direção, o objetivo do comportamento motivado. Depois, intensidade, refere-se à relevância ou força dos motivos. Vamos supor que a empresa está correndo risco de entrar em falência, mas ela não vai entrar em falência se ela vender tanto. Ela precisa faturar, receber, que entre tanto de dinheiro no caixa para poder honrar com algumas dívidas bem importantes, né? E aí ela faz essa reunião com a galera, ela diz: nós precisamos nos esforçar, nós precisamos fazer isso, senão amanhã todo mundo está no olho da rua, né? Não se preocupe que a empresa vai pagar seus direitos, mas o problema é a continuidade, a garantia do nosso emprego, né? Que isso aqui todo mundo vai sair ganhando. Estou aqui supondo o que é que poderia estar rolando numa reunião. E aí nós estamos falando da intensidade. O quanto que essas pessoas têm que se esforçar, né? O quão motivacional está sendo essa interferência na empresa, na vida do funcionário, no desempenho do funcionário. E tem o tempo, que é a permanência de tempo sobre o qual a motivação se manifesta. É aquela coisa, essa atividade que a gente vai fazer na empresa, ou essa meta que a gente tem que cumprir, a gente tem que cumprir até o período tal, né? A gente tem até o dia tal para fazer isso, ou essa campanha que está rolando na nossa empresa vai rolar até o dia tal. Tempo. Então são 3 fatores,
né, que a gente pode estar movendo os pauzinhos na hora de estar motivando a galera da empresa. A direção, que é o objetivo da motivação, a intensidade, que é a relevância, é muito importante, é pouco importante, e o tempo, prazo, até quando, né? Durante quanto tempo isso aqui vai ter que ser feito, ou até quando isso aqui tem que ser feito. Então, tem essas 3 características, intensidade, tempo e direção, certo? Portanto, direção é o julgamento sobre o comportamento que será avaliado como adequado ou não pela organização. Intensidade é o grau de importância na escala de relevância dos motivos. E o tempo reflete o aspecto temporal da ação. Maximiano diz: para o profissional da área de gestão com pessoas, a compreensão do processo motivacional possibilita o entendimento do comportamento humano no ambiente organizacional, o que conduz à aplicação mais adequada dos projetos empreendidos pela empresa, fazendo com que a função da área seja integralmente cumprida. E reconhecendo que o desempenho das pessoas no trabalho depende em parte de sua motivação, e o desempenho da organização do desempenho das pessoas, a compreensão deste processo é de grande importância na administração das organizações. Ele só está reforçando a questão de que motivar as pessoas vai refletir diretamente no desempenho da empresa e que é muito importante promover esse tipo de ação. Relacionamento interpessoal, já que o capítulo é sobre pessoas. E aqui a gente trata da questão de como é que você deve se relacionar com as outras pessoas na empresa. Isso aqui rende tanta coisa. Quando vocês estiverem trabalhando, vocês vão saber muito sobre isso. Porque até então, quando você é adolescente, e você tem que ir para a escola, e você tem que lidar com as outras pessoas, os conflitos, eles não passam de conflitos, né? De natureza pessoal. E você também não é obrigado. Obviamente, você precisa ter maturidade para saber lidar com eles, na questão de educação e tal. Mas vocês ainda se investem da possibilidade de não precisar lidar com isso pelo fato de você ser menor de idade, né? Mas quando a gente é maior, a gente tem que engolir tanto sapo e a gente tem que superar desavenças em nome de um comportamento profissional, em nome de um renome, né? Da sua responsabilidade, da sua característica enquanto profissional. O ambiente social da organização para a área de gestão com pessoas possui um vasto emaranhado de variáveis. Uma das que mais influenciam as ações da área refere-se ao relacionamento interpessoal na organização. Mas o que vem a ser relacionamento interpessoal? Relacionamento interpessoal é o relacionamento entre pessoas, considerando a forma como se comunicam e se tratam. Estão implícitos no relacionamento pessoal, segundo Kanani, as características do processo de socialização que tendem a direcionar a vontade e os valores intrínsecos do indivíduo, que desde a sua infância incorpora normas e valores vigentes na família, em seus pares, na sociedade, enfim, estabelecendo funções instrumentais, consumatórias, ajustadoras ou utilitárias, egodefensivas, expressão de valores, de controle e apropriando-se dos fatores condicionantes de uma sociedade. Ou seja, a gente leva tudo para o ambiente de trabalho. Tudo que constituiu a tua personalidade, o que fez de você o que você é. Para tanto, a área de gestão com pessoas deve compreender o homem como um ser de relações sociais, considerando os aspectos facilitadores e os impeditivos, omissões, barreiras e bloqueios, no que tange aos aspectos pessoais e grupais presentes nestas interações estabelecidas. Ainda segundo o autor, nas relações que o homem estabelece com o trabalho e com a organização, devem ser considerados os seguintes aspectos: relação indivíduo-indivíduo, relação indivíduo-grupo, relação indivíduo-organização, grupo-grupo, grupo-organização e organização-organização. Então, são vários níveis de relação. E também devem ser considerados que tais relações influenciam o sistema de trabalho e os processos organizacionais,
uma vez que dependem dos mecanismos formais de integração dos indivíduos e dos grupos. Comunicação interpessoal. Como que a galera se comunica? No relacionamento interpessoal, a comunicação exerce grande influência no ambiente organizacional, pois por meio dela é possível influenciar pessoas e grupos. Mas o que vem a ser a comunicação interpessoal? Comunicação interpessoal é a linguagem verbal e não verbal exteriorizada pelos indivíduos, né? Quando a gente fala de linguagem verbal, a gente está falando disso aqui, né? Da maneira como eu comunico com as pessoas. A linguagem não verbal é quando não há expressão oratória. Então, eu posso me comunicar com a galera do ambiente de trabalho com gestos, com olhares, né? Tipo, se eu olho para alguém assim, a pessoa me fala uma coisa, aí eu só falo para ela, tô dizendo que eu não entendi, que não faz sentido, né? Ou se eu tenho um conflito com alguém, aí você dá o dedo, né? Você faz assim, ou você faz assim, ou você fala, não. Tudo isso quer dizer alguma coisa no ambiente de trabalho, né? A gente pode se comunicar de diversas maneiras. Outro fator imprescindível na comunicação... eu lembrei aqui de uma coisa por acaso. Vocês sabiam que, por exemplo, a gente costuma dar o dedo assim, né? O dedo do meio. E na Inglaterra, na Escócia, principalmente na Escócia, as pessoas não se xingam, quando querem se xingar com um gesto, elas não fazem assim, elas fazem assim, né? Elas fazem assim. Por quê? Porque na época, muito antigamente, no período medieval, as pessoas lutavam com arco e flecha, né? As batalhas eram com arco e flecha, a distância pelo menos era com arco e flecha. E aí quando eles conseguiam capturar um inimigo, eles amputavam esses dois dedos para a pessoa não poder atirar. E aí na hora de xingar os outros, eles faziam assim, ó. É como que diz assim, eu tenho, você não tem. Então isso se tornou um xingamento. E essa minha unha preta aqui, galera, foi porque prendi meu dedo na porta do carro, tá? Acho que eu já disse isso pra vocês, então não estranhe. Porque fica parecendo que meu dedo tá sujo. Eu tenho gastura disso aqui, eu não vejo a hora disso aqui passar. Então, outro fator imprescindível na comunicação é a clareza e a exatidão, devido à sua influência sobre a conduta e o desempenho dos liderados. A incapacidade de se comunicar é uma deficiência séria quando se está procurando o aprimoramento da eficácia. Então, se comunicar no ambiente de trabalho, parece para você se comunicar bem, você não passar informação dúbia, você não passar informação com duplo sentido ou imprecisa, né? A gente tem que ser muito exato, falar as coisas com muita exatidão. Quando se trata de trabalho, você tem que falar as coisas com muita exatidão para não induzir o outro ao erro, né? Ou para não prejudicar o trabalho de outra pessoa ou às vezes o trabalho de toda a equipe por conta de uma informação mal passada, né? Então, essa comunicação interpessoal é importantíssima, inclusive nas situações de conflito, né? Às vezes os conflitos surgem por questões de comunicação mal interpretada, mal dada, às vezes um cumprimento que foi errado, às vezes a falta de um cumprimento, né? Alguém deu bom dia para você, você estava com fone de ouvido, você não ouviu, aí a pessoa não percebeu que você estava com fone de ouvido e você nem percebeu ela te cumprimentando, né? E aí ela pode achar que você a ignorou, e isso já pode desencadear um conflito, né? É sério isso. Liderança. A liderança é uma tentativa no âmbito da esfera interpessoal dirigida por um processo de comunicação para a consecução de alguma meta ou de algumas metas. Então, liderar é a parte principal do pode ser, né? Que é dirigir. E liderar geralmente pressupõe uma função de direção, de controle, de supervisão, de gerência, né? E liderar, às vezes, pressupõe bastante, como diz aí, quando você precisa alinhar as pessoas em prol de um objetivo. Quem trabalha com projetos, por exemplo, projetos é basicamente um traço de metas
e objetivos a serem cumpridos dentro de algum prazo estabelecido com recursos previamente definidos, né? Então, você precisa conduzir as pessoas nesse processo para que a gente chegue ao fim do projeto, né? E o projeto ele tem um fim, ele termina quando o objetivo é atingido. E às vezes o projeto ele pode ser mal sucedido quando ele chegar ao fim de maneira incompleta, porque a parte financeira acabou, né? Deu-se fim. Todo projeto geralmente tem um financiamento, um orçamento, e aí o orçamento só deu até aqui, o projeto teve que ser encerrado, né? E aí você sabe que o projeto foi encerrado de maneira insatisfatória, porque o objetivo não foi cumprido. Então, para cumprir esse objetivo, você precisa principalmente saber liderar as pessoas, certo? O processo de liderança caracteriza-se pela liderança formal e informal. Isso tem muito a ver com o que a gente viu lá na aula sobre a experiência de Hawthorne, né? Sobre as organizações formais e informais que existem dentro de uma empresa. A liderança formal e informal, às vezes, ou na maioria das vezes, tem essa mesma natureza, a mesma origem, mesma fonte. Liderança formal. Trata-se do poder e da autoridade atribuídos oficialmente a uma pessoa, em que ela recebe o título de gerente, diretor ou supervisor, por exemplo. Em geral, está baseada na posição da hierarquia, nas normas e políticas de carreira e promoção. Então, a liderança formal é aquela que a pessoa é líder porque ela está investida de um cargo, né? Porque ela ocupa uma posição de gerência. Ela tem a obrigação de mandar na galera. A liderança informal é o exercício de autoridade ou poder sem as formalidades organizacionais. Às vezes o líder não é necessariamente o líder, né? E às vezes o líder formalmente pode exercer a liderança de maneira informal. Vejam só. Geralmente o indivíduo obtém esta liderança por características próprias, ou seja, a característica dele, não do cargo, podendo ser por mérito de um atributo pessoal ou pelo desempenho técnico superior que expresse domínio ou conhecimento acima da média, ou ainda por outras formas de influências interpessoais. Então, eu chamo esse líder de o líder de referência. Você se refere àquela pessoa porque ela sabe mais, né? Você se reporta a essa pessoa para tirar uma dúvida, ou para perguntar, fulano é para fazer assim, né? Fulano é para fazer daquele outro jeito, fulano, o que é que eu devo fazer? O que é que você achou? Tá bom dessa maneira, né? Você está se reportando àquela pessoa ou porque ela sabe mais do que você, ou por uma questão de característica pessoal, ela é uma pessoa simpática, uma pessoa que sabe orientar, que sabe ouvir, né? Uma pessoa comedida, então talvez pode ser por um traço pessoal dela, ou pode ser por uma questão técnica. Por exemplo, eu sei que não cabe pra gente porque a gente é da área sociológica, mas na área da saúde, por exemplo, a galera que está trabalhando durante uma cirurgia, quem é o líder do processo? Porque na cirurgia não é uma pessoa só, é uma equipe, né, realizando a cirurgia. Então, geralmente, quem é o líder do processo da cirurgia? O médico, né, o médico cirurgião. Por quê? Porque ele é o que tem a competência técnica maior. Então, ele é que vai saber dizer o que a enfermeira tem que fazer, o que o anestesista tem que fazer, né? O que aquela outra enfermeira, o outro enfermeiro tem que fazer, né? O que o auxiliar de enfermagem tem que fazer. Então, ele vai estar dando as orientações durante o processo da cirurgia por uma questão técnica, pelo fato dele saber mais, né? Saber mais questão técnica, né? Porque também existe o saber, o conhecimento popular, o conhecimento pessoal, que a pessoa pode levar a ser um líder informal. Entenderam a diferença, né? Bem, a liderança é uma relação de influência e o processo social da liderança apresenta particularidades que a caracterizam e que influenciam no desempenho da própria liderança. Características do líder, atitudes, necessidades e outras particularidades pessoais dos dirigidos, características da organização, tais como seu propósito, sua estrutura e a natureza da tarefa a ser executada, e a conjuntura, que é o meio social, econômico e político.
Tudo isso são condicionantes, né, que vão fazer funcionar ou não essa questão da liderança. É importante compreendermos as dimensões apresentadas pelo processo da liderança, pois a capacidade de influenciar os outros traz consigo atributos pessoais e atributos ligados ao cargo de quem exerce a liderança. Desta maneira, é importante identificar a percepção dos liderados sobre a influência do líder, além de outros fatores já mencionados sob o ponto de vista do poder exercido pelo líder. Deixa eu só pausar aqui um minutinho. Então, que tipo de poder é esse que é exercido por esse líder, né? Temos aí 5 tipos de poder. Nós temos... pronto, isso aqui tem a ver com o que eu acabei de falar agora há pouco. A gente tem o poder coercitivo. Olha, essa questão dos 5 tipos de poder eu já aviso para vocês que é questão certa na prova, tá? Você coloca aí um smile, desenha um smilezinho aí do lado. Smile é um sorriso, né? Aquele emoji do sorriso. Bola, círculo, pinguinho, pinguinho, sorriso. Então, poder coercitivo é o poder baseado no temor. Apresenta-se na forma de punições, repreensões impostas pelo líder aos seus subordinados. Então, o poder coercitivo é aquele poder da pessoa que só tem poder porque ela manda e que você sabe que se você não obedecer, você vai sofrer consequências, né? Esse é o poder coercitivo. A gente tem o poder recompensador. Configura-se na expectativa do liderado em gratificações, reconhecimentos, elogios e também percepções financeiras. É aquela pessoa que manda em você, consegue exercer alguma influência em você, porque você sabe que se você seguir o que ela está falando, você será recompensado, né? E você quer seguir essa pessoa em prol desse benefício, em prol dessa recompensa, que pode ser financeira, uma gratificação, um elogio e por aí vai. Temos o poder legitimado, que é aquele que traduz-se pela organização formal com a atribuição de cargos dispostos hierarquicamente. Então, o poder legitimado é aquele poder que a pessoa exerce pelo fato dela exercer um cargo, pelo fato dela ser detentora daquela função, daquela capacidade. Então, ela tem poder para isso e aquilo outro, é o poder legitimado, né? E aí traz simplesmente algumas formalidades. O poder referencial, é aquele que eu estava falando para vocês, baseia-se no carisma. O líder é admirado por causa de certos traços. Então, nesse caso, a pessoa segue as proposições desse líder porque você admira, porque você gosta daquela pessoa, né? Ela faz bem a você, então você faz questão de obedecer, de seguir o que esse líder está te orientando. E o poder apoiado na especialização é no caso do médico. Baseia-se na especialidade, na capacidade técnica, nas aptidões específicas. A percepção dos liderados é como se este fosse um referencial, pois a sua capacidade excede a dos demais. Então, você segue as orientações dessa pessoa porque você percebe que ela é uma pessoa mais capaz do que você, né? Então, esse é o poder apoiado na especialização. E aí vamos falar sobre ética, para encerrar essa aula. Já que nós estamos falando sobre pessoas e lidar com gente é a parte mais difícil da gestão de pessoas, né? Ela exige que a gente tenha ética, que a gente saiba trabalhar com ética, que a gente compreenda o que é ser uma coisa ética ou não. E a ética ela está pouco relacionada com aquilo que é dito certo e errado, e mais do que ela está muito mais apoiada numa lógica científica, do que é que faz sentido e o que é que não faz sentido, entenderam? Então, existe algumas coisas que as pessoas confundem muito ética com moral, né? Moral é o que é certo e errado baseado em costumes e crenças e valores culturais. A ética é o estudo dessa moral. Isso que a gente prega é certo, é ético ou não é ético? Né? Faz sentido ou não faz sentido? Ela traz uma proposição para o bem, para o sentido do engrandecimento, para o sentido da positividade da vida em sociedade, da evolução humana, ou não?
Porque se não for para esse sentido, então não é ético, né? Então, vamos lá. Em relação ao ambiente competitivo em que as organizações estão inseridas, o cenário assemelha-se muito com uma arena de gladiadores. Pessoas convivem umas com as outras e não se suportam. Buscam a todo custo galgar posições dentro da organização e a mola que impulsiona as suas ações é simplesmente o dinheiro. E nesse ínterim, a ética é renegada a último plano, ou seja, as pessoas podem ignorar a ética quando tem dinheiro envolvido na história. Inúmeros são os escândalos reportados pela mídia sobre empresas, governos e personalidades políticas que agem de má fé, contrariando os valores aceitos e compartilhados pela sociedade em que vive. Por que isto ocorre? Qual o significado da ética? A ética é um conjunto de valores morais e o homem, por sua vez, é orientado por estes valores. Por este motivo, pode haver várias visões em diferentes segmentos, pois depende da criação de cada indivíduo e do seu equilíbrio mental. Por exemplo, minha gente, a gente pode utilizar uma coisa dada como valor moral, que as pessoas aceitam ou não, e que tem um peso diferente para a ética, né? Então, por exemplo, moralmente na nossa sociedade, as pessoas aceitam que o homem possa se apresentar socialmente sem camisa. Eu mesmo, todo dia aqui no Instagram, eu posto uma foto sem camisa, apresentando os peitos. E aí, a mulher, isso já não é aceito, né? Mas por quê? Porque a pessoa fala, porque os seios da mulher à mostra é uma coisa muito mais sexualizada. Quem disse? Faz parte do corpo humano, tanto quanto faz parte o peito masculino, né? Só é diferente. Assim como muitos outros traços. As mulheres não têm barba, os homens têm barba. E aí? Né? É aceito para o homem, para a mulher também mostrar o rosto. Isso é simplesmente um valor moral e cultural que a gente herda ao longo de muitos anos, milhares de anos, né? Então, moralmente, por um valor cultural, a gente diz que é certo o homem andar sem camisa, mas que é errado a mulher andar sem camisa, né? Entretanto, a ética, que já vai fazer uma análise mais científica, ela vai dizer, não, isso não é ético. Se o homem tem direito de andar da maneira como ele quer, a mulher também deveria ter. Então, para a ética, tem um peso diferente. Só para vocês compreenderem a diferença entre ética e moral, certo? Por exemplo, tem algumas coisas que são mais aceitas, nesse sentido de gênero, de homem e mulher, que, embora seja aceita, ainda causa alguma comoção. Por exemplo, culturalmente é percebido que os homens devem ter cabelo